Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Tia Cida tá morrendo de saudade, não vê a hora de tudo isso acabar e a gente poder se encontrar. Hoje nós iremos para a nossa explicação. Hoje a tia vai explicar, certo, no conteúdo substantivo. Bem, o que é o substantivo, né? Substantivo, ele é uma classe gramatical, né, de palavras que dá nome a seres, a cores, sentimentos, processos, estados, fenômenos, substâncias, entre outros. Por isso, né, é uma classe com muitas palavras e é subdividida de acordo com as características daquilo que nomeia. Os substantivos, né, eles são variáveis, né, em gênero, certo? Masculino, feminino e em número, singular ou plural, e também em grau, certo? O aumentativo e o diminutivo. Vamos lá para as classificações, certo? Eles são classificados, né, em comum ou próprio, concreto ou abstrato, primitivo ou derivado, simples ou composto, e podem ainda ser substantivos coletivos, certo? Vamos entender nessas classificações. As primeiras classificações aqui, ó, comuns, né, e próprios. Os comuns é o nome, né, comum e generalizado, que se dá a uma espécie ou categoria de ser ou coisa, podendo ser aplicado ao grupo inteiro da mesma espécie ou categoria. Costuma estar em letras minúsculas, certo? E já os substantivos próprios é um nome específico, que se dá a um ou alguns indivíduos, lugares, marcas e entre outros. O nome próprio ele serve para identificar um substantivo em relação aos demais, tornando-o inconfundível. Costuma estar em letra maiúscula. Aqui tem alguns exemplos, ó. Exemplos dos comuns, exemplos dos próprios. Aqui tem dois exemplos em frase. Ó. A primeira frase, o meu cachorro é engraçado. O segundo, o Doug é engraçado. Nas duas sentenças, né, cachorro é um substantivo comum, pois é um nome, né, que se refere a qualquer cachorro. Já o dog, né, é um substantivo próprio, pois se refere a um cachorro específico, certo? Agora vamos lá para os concretos e abstratos. Ó, concreto sua existência é própria e independente, podendo, né, ser fisicamente, como no caso de seres vivos, objetos inanimados, fenômenos concretos e palpáveis na realidade, ou mentalmente. Assim, né, mesmo seres imaginários podem ser concretos, a partir do momento, né, em que ganham forma no pensamento e são imaginados como dotados de existência própria. Já os abstratos é aqueles que são dependentes de um ser concreto para existir, isto é, para ser produzido. A existência do substantivo abstrato, né, está atrelada a outro substantivo concreto e totalmente dependente dele, como no caso de sentimentos, anseios, né, ou fenômenos não palpáveis. Então, né, aqui temos alguns exemplos, né, de concreto e abstratos. Temos dois exemplos em frase. O primeiro exemplo, imaginou um anjo no céu. E o segundo, a fé dela era inabalável. Nas sentenças, né, anjo é um substantivo concreto, por representar um ser que, independentemente de ser real ou imaginário, apresenta-se como dotado, né, de existência própria. Por outro lado, já a fé é um substantivo abstrato, pois não é um ser independente, mas depende de outro ser concreto, que no caso aqui é ela, né, ou seja, uma pessoa, para existir. Agora vamos para os substantivos primitivos e derivados. Primitivos é aquele cujo nome, né, não se origina de outro nome. Por isso, é um nome que pode originar outros nomes. E o substantivo derivado, né, é aquele cujo nome origina-se de outro. Essa origem, né, dá-se
comumente por meio do radical de um substantivo primitivo. Aqui alguns exemplos. Primitivo, pedra, né? Derivado, pedreiro, né? E assim ocorre nos demais. E os substantivos simples e compostos. O simples, né, é aquele que apresenta apenas um radical em sua forma, certo? E já o substantivo composto é aquele que apresenta mais de um radical em sua forma. Pode ser formado pela junção de duas ou mais palavras que se transformam em uma só por justaposição, nesse caso, ligados por hífen, né, ou por aglutinação. Aqui alguns exemplos, né? E os substantivos coletivos, né, são nomes usados para representar um grande conjunto de seres ou de objetos de uma mesma espécie ou classificação. O coletivo, né, ele fica no singular, por já representar a ideia de um grupo, ou seja, de múltiplos seres, né? Múltiplos seres. Tá aqui alguns exemplos também, certo? Individual, né, e de coletivo. Certo? Aqui temos exemplos, ó, em frase. Vimos vários pássaros voando para lá. Aí o coletivo fica, vimos um bando voando para lá, certo? Também, ó, temos os gêneros dos substantivos, né? Que os gêneros são femininos, né, e masculino, certo? Alguns substantivos são antepostos pelos artigos a, uma, as e umas, e também por o, os e uns, para identificar o gênero, né? Também temos substantivos uniformes, né? Que são como nomes que indicam, né? Este substantivo tem duas formas diferentes de acordo com o gênero dos substantivos que nomeia. Normalmente, né, tendo o final da palavra alterado. Aqui, ó, o masculino. O mecânico, o feminino, a mecânica, né? Tem os dois gêneros, tanto no feminino quanto no masculino. Só muda o artigo, né, que vem antes e a letrinha que vem no final. Também temos substantivos uniformes, né? Esse primeiro aqui são biformes, né? Que existem duas formas, biformes, né? Tá dizendo. E esse outro aqui é uniformes, certo? Que é uniforme, que apresenta uma única forma, né? Aí há condições diferentes para classificar o gênero desse tipo de substantivo, conforme a seguir, né? Vamos ver aqui. Para identificar o gênero aqui do substantivo, né? Deve-se usar o artigo, né? Aqui alguns substantivos existem apenas em um gênero, como é o caso de muitos seres não vivos. Que no caso aqui, ó, o amor, ele só existe um gênero, então é por isso que ele é uniforme. A ponte, né? Também é uniforme. Um riacho, também é uniforme. Uma mesa, também é uniforme. Entendeu? É bem diferente do biforme, né? Que o biforme tem duas formas. Já os substantivos sobrecomuns, né? Eles são aqueles que têm um só gênero, mas são usados para pessoas. Por exemplo, ó, a criança, né? Usado tanto para menino e para menina. O gênio também é usado para os dois. A vítima, o cônjuge, certo? Também temos os substantivos comuns de dois gêneros, né? Que existem dois gêneros, mas de forma invariável, permanecendo sempre os mesmos. A identificação é feita pelo uso de outras palavras que determinam o gênero, como artigo, adjetivo ou pronome, né? Que os acompanham, certo? Aí, ó, estudante. Para a gente saber se é uma mulher, tem que dizer que é a estudante. Se for um homem, o estudante. Acontece do mesmo jeito com policial, atleta e gerente. E entre outros, né? Também temos substantivos epicenos. Bem, temos também, né, os epicenos, né, que são invariáveis e referem-se a animais. Eles podem ser acompanhados de termos como macho ou fêmea.
para fazer a diferenciação, né? Por exemplo, a cobra, o crocodilo, a andorinha, o guepardo, né? Macho ou fêmea, certo? Também, gente, temos os números, né, dos substantivos. Os números indicam o quê? Indica singular, né, e plural, certo? Os substantivos, né, eles também são variáveis, né, em números, podem ser no singular ou plural. A regra mais comum na língua portuguesa para indicar o plural é o acréscimo da letra S ao final das palavras, né? Observe aqui estes exemplos, ó. Sapo, né? Sapos. Nós temos também algumas regrinhas, né? Ó. No entanto, né, no final de algumas palavras, exige, né, que certas adaptações sejam feitas, não bastando apenas acrescentar a letra S, né? Assim, né, é mais comum que palavras, né, que terminam com M no singular passam, né, para o plural com NS no plural. E para as palavras que terminam em S, R ou Z no singular, passem para ES no plural. E para palavras, né, que terminam com EL no singular, passam para o plural E e S, né? E as palavras terminadas em ão, né, no singular, passem para ons ou ãos, né, ou ães, certo? Aí tá aqui alguns exemplos, certo? Também, né, temos alguns substantivos que a sua forma não muda, né? Sendo as mesmas palavras para o singular e para o plural. Costuma ser o caso, né, de substantivos terminados em X, né? Ou de proparoxítono e paroxítono terminados em S, certo? Ó, tá aqui alguns exemplos. E também, gente, por final, né, temos o grau dos substantivos. O grau do substantivo é o diminutivo e o aumentativo, né? Os substantivos, eles também costumam ser variáveis em grau, né? Que significa que podem ser intensificados ou reduzidos. Isso normalmente ocorre com o uso do aumentativo e do diminutivo, que podem fazer referência ao tamanho do substantivo. O uso do diminutivo também, né, pode passar a ideia de carinho, né, ou de menosprezo. Enquanto, né, o uso do aumentativo pode passar a ideia de admiração, né, ou de chacota. O diminutivo, né, ele costuma ser feito com o uso dos sufixos, né, inho masculino ou inho no feminino. Para aumentativo, é mais comum o uso dos sufixos, né, o ão ou o ona, né? Então, viu, meus amores, essa foi a nossa explicação. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, viu, pode perguntar para a tia, certo? Estarei disponível pelo WhatsApp, tá bom? Beijos e até mais!